Porque ele foi trepar com a empregada, com a funcionária que ele contratou tem 2 meses. Ele já chegou, pá, a menininha já cresceu o olho nele e ele caiu. Ele tava sozinho, tava em São Paulo, tava trabalhando pra caramba, direto, sem ninguém pra sair, se envolver. Ele foi na primeira modernete que apareceu e a mulher destruiu a vida dele. Destruiu mesmo, porque no episódio ele fala isso, cara, minha vida... Ele era um empresário, era um cara que sempre trabalhou, ele tinha várias lojas de informática, ele não tem nenhuma mais. Acabou mesmo. Uma que ele veio abrir em São Paulo foi essa daí que ele conheceu essa menina. E aí, depois de um tempo, fechou. Aí ele tinha uma outra em Osasco, que é ali perto também e tal, ainda é no estado de São Paulo. E ele também não conseguiu tocar. E ele voltou pra Goiás, só que nesse negócio de voltar pra Goiás e ir pra São Paulo, não conseguia ver a filha, ele não conseguia trabalhar, tava ficando doente. E ele tava com essa medida protetiva. E a mulher morando na casa, no apartamento que era dele. Mas então, o cara tocou o terror primeiro. Ele que traiu a mulher ali com a funcionária. Não, a funcionária era a mãe. A funcionária que fudeu. Ele tava solteiro, sozinho e tudo mais, aí meteu essa mulher na vida dele. E aí... Entendeu? Eu achei que tava... E aí, só que assim, a relação já começou cagada. Porque primeiro que, segundo ele, ela não fazia sexo com ele, não. Não queria saber de transar com ele, não. E aí, ela só queria, tipo, chegar na loja tarde, né? Fingir que tava trabalhando. Ela trabalhou durante um tempo, beleza. Aí depois de um tempo na gravidez, já abriu mão completamente. E ele foi sustentando a casa, bancando a casa. Mas você sabe o que acontece? O que acontece? Muitas vezes o cara vai empurrando a situação e vai aceitando esse tipo de coisa e vai entrando cada vez mais no polo feminino e vai complicando. Sabe por quê? Às vezes é uma vontade de consolidar a paternidade, entendeu? Aí o cara vai aguentando uma série de abusos. Vontade que o cara tem de ser pai e ele passa por cima porque o que acontece? Hoje em dia, essa visão é assim, o cara berra pela vaca, pelo amor de Deus, senhor. O que acontece? Da mesma maneira, hoje em dia os caras estão solteiros. Os caras estão solteiros. Ditado antigo, a gente não tem que contestar, não. Boi berra pela vaca. Se você for procurar, tem origem disso aí. Deixa eu te falar. O que acontece? Olha só, a importância do trabalho doméstico. Vamos supor. Hoje em dia, cara, os homens realizam trabalho doméstico dentro de casa. Todo mundo ajuda. Entendeu? Todo mundo ajuda. E até os caras que estão sozinhos hoje, estão divorciados, eu até postei esses dias um negócio, acho que a mulher que chama Jennifer, ela é sensacional. Ela Como é que é o nome dela? Jennifer. Aí ela fala o seguinte, que os homens hoje estão todos com toque, né? Os caras com mais de 30, que você chega na casa deles, tá tudo organizado, tem tapete na sala, tá tudo assim. Os caras aprenderam a viver sozinho. O que você acha dessa história de mulher de 30 anos, velho? Não, os caras que tem 30 anos que a casa tá organizada, eu tô manjando, velho. Se eu morar sozinho, minha casa vira um lixo. Não, mas o que acontece? Só tem pizza. Os homens, da mesma maneira que o trabalho doméstico hoje em dia, ele também Mas é insustentável, pô. Você tem que pensar no seu lar como... Cara, é um reflexo da sua alma. Da sua alma. Se você tá muito bagunçado, boa coisa não tá acontecendo aqui dentro, entendeu? Sério? O cara, é lógico, o cara tem que estar... Mano, você, aos 30 anos de idade, você não é mais um moleque que vai ficar saindo todo final de semana, deixa a roupa suja e fica por isso mesmo. Você tem uma rotina, você tem um trabalho, você tem mais responsa. Você tem que cuidar da sua saúde também. Então você não come qualquer coisa. Começa por aí. Então, mas aqui... Se você não come qualquer coisa... Porque assim, do mesmo jeito que você é o que você come. É o que você consome de conteúdo. É o que você se instrui. É o que você busca também de pessoas pra se relacionar. O que você come é tudo, né? Tipo assim, a forma geral. Então, o que você come é conteúdo, é pessoas, é tudo, né? Comer então, e aí, cara, entra numa situação dessa, você tá numa bagunça na sua casa. A pessoa chega lá e fala, putz, mano, esse cara... Alguma coisa nele não Tanto não esse cara quanto essa mulher. Hoje em dia também, o que acontece? Às vezes o cara vai em casa... Entendeu? Ou o cara deixa a casa muito bagunçada, ou a mulher deixa a casa muito bagunçada, ou os dois. Aquilo ali já vai entrando numa espiral. Então existe uma divisão do trabalho, inclusive doméstico. Às vezes um faz um pouco mais, ou às vezes contrata uma pessoa para poder fazer, mas essa coisa ela é. Da mesma maneira também existe o avanço da paternidade, Tchotchó. O que acontece? Hoje em dia os pais dão banho nos filhos, os pais penteiam cabelo, os pais cuidam, entendeu? Não,
Sempre jamais, meu pai nunca trocou uma fralda minha. Meu pai me dava banho. Meu pai nunca trocou inclusive o banho do meu pai era o que mais me limpava. Mas olha só. Eu ficava uma semana tomando banho sozinho e ficava extremamente sujo. E quando meu pai me dava banho, era o que eu saía do banheiro branquinho, limpinho, tudo. Isso aí você tinha uns 13 anos. Isso aí você tinha uns 13 anos. Não, moleque. 17 anos. Eu não sei se talvez era no meu caso, né? Meu pai sempre cuidou de mim. Não, mas assim, via de regra, hoje em dia, existe. O pai leva pra natação, o pai participa, o cara vai na escola, entendeu? O cara ajuda a cuidar do lar. Hoje em dia, esse modelo, ele tá sendo reformulado. E aí, quando você pega e tira o convívio da criança, assim, disso aí, você ameaça... Aquilo ali destrói a vida emocional do cara, destrói a vida do cara. Então, isso aí... Então, por isso que eu falo, assim, que a maneira de comunicar da Red Pill, o público da Red Pill, eles precisam melhorar o discurso e a maneira de comunicação. Porque se você pega, assim, alguns comentários, você vira e fala assim, não, é porque mulher é isso, mulher é aquilo, mulher é... Você tá me entendendo? Não, isso não é... Eu tô dizendo, as próprias pessoas que seguem. E eu vou te falar uma coisa... A sociedade, ela é regida pelo princípio da boa-fé, entendeu? Às vezes, olha só, eu tive, assim, até a sorte, assim, de... Logo depois que eu me separei, assim, eu me deparei com 2 mulheres, assim, fantásticas, assim, só que eu ainda não estava no momento, assim. E 2 pessoas de extrema boa-fé, pessoas extremamente recíprocas e tudo, assim. Tá vendo? Você confia. De conhecer. Já ia se lascar a qualquer momento. Novo, depois já ia se lascar de novo. Eu não acho que o problema da Red Pill... Com duas. O problema, tem problema na Red Pill de comunicação, em questão de comentários, tem sim, tem coisas que a gente mesmo desaprova, a gente educa a nossa audiência. Tipo assim, desde bloquear comentários, de punir a pessoa por estar comentando besteira, desde avisar no chat pra tratar as pessoas com respeito e tal. Mas eu acho que também é uma utopia você pensar que uma mensagem tão disruptiva quanto a Red Pill vai fazer sucesso. Não vai fazer. As pessoas não vão aplaudir. E por mais que, eu sou um cara que eu tô no meio da Red Pill ali e conversando com pessoas de outras bolhas, indo em outros públicos, conversando com outras pessoas. Eu sei o que as pessoas pensam. As pessoas pensam, concordam com o que eu falo, só que elas falam o seguinte, cara, o que você fala é muito importante. O que você fala é isso mesmo. Entendeu? Mas muita gente concorda comigo, mas na surdina. Por causa de uma questão social que é o seguinte. Sim. Por qualquer coisa hoje a pessoa pode ser cancelada. Então, exato. Assim, a pessoa concorda com o que eu falo, a pessoa fala... Mano, você tá certo, só que muitas vezes o que eu vejo de receio é o peso social que as pessoas vão ter de repente, ir no podcast, de aparecer em determinado lugar, de dizer publicamente coisas... O que mais acontece hoje, o Miguel chama de banho de loja. Que a pessoa, ela não usa o termo Red Pill. Mas ela fala a mesma coisa. Fala que o homem é isso, que a mulher é aquilo, que não sei o quê. Até o Pablo Marçal tava falando que hoje em dia as mulheres se vestem pior que as prostitutas, porque as prostitutas pelo menos cobram 50 conto e você fica fazendo aí de graça. Você se comporta como uma mulher da vida e quer que o cara te ache como uma mulher pronta pra casar. E não vai casar. Isso daí não é discurso da Red Pill? Quem foi que falou a primeira vez sobre isso? Quem foi que falou sobre as mulheres que hoje querem atenção de homem a troco de nada no Instagram, se veste toda hora com roupa curta, biquíni, até lingerie, elas ficam postando hoje foto lá no story. Quem foi a primeira pessoa que falou isso daí? Então assim, o que mais acontece hoje são das pessoas concordarem com a Red Pill, só não quer dar moral porque de repente vai engrandecer o movimento ou não querem se associar diretamente, mas sabe que no fundo a verdade é essa. E a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se preocupar. Red Pill não é movimento, a gente não tem que trazer gente pro nosso lado, a gente não tem que trabalhar em prol das pessoas se considerarem Red Pill, né? É só um rótulo. Nem eu gosto disso, não gosto dessa história de ficar trazendo... Eu sou uma pessoa, o Júnior, que fala sobre diversos assuntos. E, inclusive, sobre essas questões, coisas que eu concordo da Red Pill, coisas que eu não concordo. Normal, como hoje qualquer pessoa. Hoje em dia também qualquer coisa agora, virou Red Pill. Então, o que é Red Pill? Cara, por isso que eu falei. É o universo masculino sendo... Não precisa se preocupar com o que é. Cara, é só se preocupar com pra que serve. Os homens estão começando a falar sobre relacionamento. Por conta disso, daquilo. Ah, beleza. É pra isso que serve. Você não precisa saber exatamente o que é pra você se autodeterminar. É só saber como aquilo poderia ser útil na sua vida. Acabou, entendeu? Então você não precisa trazer as pessoas pra Red Pill. E novamente, não se preocupem. Quem não entender a Red Pill vai se fuder e ela vai ser destruída ou fisicamente ou financeiramente no futuro. Mas você não acha que, falando da linguagem do Red Pill,
E quem conhece a Red Pill, lógico que eu acho que tem que ter esse tipo de linguagem. Primeiro tem que ser essa linguagem mais clara mesmo. Pô, o homem tem que ter o direito de fala dele hoje, que o homem não tem direito de fala. Nem de fala ele tem, não falo sobre direito jurídico não, nem de fala. E que tem que ser essa linguagem mais simples mesmo. Eu entendo que o que você falou, Petião, de que algumas falas têm que ser vistas melhor para não terem duplo contexto, para não dar margem para ser criticado. Principalmente por quê? Porque o Red Pill é destratado principalmente como cultura. Se você pegar a grande mídia, se você bater aqui Red Pill na internet, vai aparecer algumas coisas escritas no sentido seguinte. Chacota. Não. Movimento machista e tal, homofóbico. Entendeu? É isso que vai aparecer. Se você bater esse termo na internet, é isso que ela te entrega. Então a visão da Red Pill de forma geral, para quem não conhece ainda, é degenerativo. Não, então eu queria sabe? Então tem que mudar alguma coisa, porque ela não é ruim. Mas isso então, assim, eu vou até fazer um elogio aqui ao Júnior. Foi a mídia, entendeu? A mídia mas a mídia vai dizer que o cu é lindo, que o certo é ter 40 vibrador, que é relacionamento aberto. É isso que a mídia vai dizer que é bom. Ô, Júnior, peraí. Que liberar maconha. Né? Peraí, Júnior, mas olha só. Não é isso? Eu vou fazer um elogio aqui agora ao seu conteúdo da maneira que você falou no Pânico. Eu assisti as duas vezes, você foi. Você foi eu assisti duas. Cara, foi extremamente claro, extremamente polido. Tá vendo? Foi 6. Não, extremamente claro, extremamente polido. Não, o Júnior fala bem pra caralho disso aí. Esse discurso, a maneira como fala, muito boa. Agora, essas oscilações, às vezes o caráter mais ácido, tudo e tal, isso aí não pega muito bem. Agora, eu acho que isso é que precisa... Eu discordo dessa maneira de comunicação, eu discordo. Eu acho que a maneira de comunicação... Eu não estou dizendo... Eu gosto muito do Bruno também. Ele fala de maneira muito leve. Ele fala de maneira cômica, por vezes. Mas essa maneira mais ácida... Esse tipo de comunicação... Ele tem que ser, pouco a pouco, abandonado. Porque isso prejudica o próprio debate da questão dos relacionamentos da própria masculinidade.